Sejam bem-vindos ao Panorama de Biase. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para as empresas, principalmente no mundo tecnológico, de visualização de redes sociais que a gente vive. E vamos falar sobre compliance, a relação de empresas e pessoas e colaboradores, no sentido muito de mitigar risco, e tanto para fora da organização como dentro da organização. Estou aqui hoje com um amigo, um convidado, Thiago Medeiros, que vai conversar conosco, um bate-papo muito informal, né, Thiago? Sim. Para falar sobre como o compliance pode ajudar as empresas a reduzir risco e ter um melhor ambiente e cultura de trabalho nas organizações. Seja bem-vindo, Thiago, e fica à vontade para se apresentar. Legal, legal. Obrigado, Luciano. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Acho que é sempre bacana a gente ter a oportunidade de falar a respeito de questões corporativas que impactam, em especial, a vida das pessoas externamente. Vamos bater um papo, falar um pouquinho aí, acho que vai ser bem legal. E, Thiago, você é à frente da TM Compliance. Eu queria que você falasse um pouquinho do surgimento da sua companhia, da sua empresa, da sua experiência que você veio de grandes organizações e como você está conseguindo replicar isso para empresas menores dentro do seu trabalho, dentro da TM Compliance. Bom, gente, eu vou tentar ser um pouquinho resumido em razão do tempo aí para não tomar muito, mas vamos lá. Bom, o Thiago começa lá em 2012, como um estagiário de Direito dentro da LG, em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Na época, bastante envolvido com assuntos gerais de uma grande organização, uma fábrica na época muito viva, Então, a gente contava, salvo engano, em torno de 5.000 colaboradores na época e tendo ali o dia a dia a experiência de estar numa grande organização, Eu com 21 anos na ocasião, E a gente seguiu essa trajetória até agora, 2024, com a Samsung, Ao longo desse período todo, eu tive a oportunidade de trabalhar com questões jurídicas, litígios contratuais, questões de investigações internas, políticas, de fraude, corrupção, alguns treinamentos, questões relacionadas a RH para melhoria do ambiente também. De lá, eu migro para uma oportunidade junto a uma empresa chamada Dexco hoje, antiga Duratex, uma empresa do grupo Itaúsa Holding, bancária, focado específico em investigações de desvios éticos comportamentais. Então aí a gente fala de assédio moral, assédio sexual, questões de desrespeito, discriminação. Trabalho bem legal, a gente ficava responsável pelas unidades da Duratex no Brasil, Na ocasião ela tinha acabado de expandir para a Colômbia, mas ainda não era responsabilidade nossa. E era um trabalho extremamente dinâmico, muito legal mesmo, apesar do assunto pesado, mas você ter a oportunidade de estar interagindo com a variedade, uma semana estava em Aracaju, outra semana em João Pessoa, de repente estava no Sul, tentando entender todas essas dinâmicas em ambientes culturais diferentes e tentando fazer o alinhamento, fazer a tradução da cultura da organização, para que todas essas regiões falassem a mesma língua, Dali eu comecei a me envolver mais com o mundo da tecnologia. Participo de um projeto de implementação da área de investigação e inteligência para a Meta, antigo Facebook, na América Latina. Trabalho bem legal de traduzir todo um modelo de investigação e inteligência aplicado já nos Estados Unidos para a região da América Latina. A gente era um time razoavelmente grande, em torno de 15 colaboradores ao todo. A gente fazia esse trabalho através de uma consultoria americana chamada Milestone e foi um trabalho que, nessa ocasião, eu entendi que o compliance ele era muito abrangente. Ele tinha vieses mais relacionados ao corporativo como um todo, essa questão comportamental no dia a dia, mas a gente foi olhar risco cibernético, a gente foi olhar a exposição dos executivos em relação às suas informações no ambiente cibernético e fazendo toda essa tradução. Dali, eu faço parte de uma reestruturação da Samsung, eu liderei a reestruturação do programa de compliance para a Samsung a partir da fábrica de Manaus. Cara, esse trabalho eu digo que foi um trabalho muito, muito valioso para mim, porque ali eu tive a oportunidade de estar imerso numa região que tem suas peculiaridades. O norte do Brasil, Exatamente. Ele é quase que um país à parte do Brasil, vamos assim dizer, na forma de viver, na questão cultural mesmo, algo muito interessante. E fazer a tradução, de uma cultura sul-coreana, que é a Samsung originalmente, para uma unidade extremamente complexa. A gente falava na ocasião que a Samsung em Manaus ela não era uma fábrica só, ela era um complexo industrial, justamente porque ela trabalhava diversas linhas de produção. Sim, e aí nessa trajetória, Thiago, é importante o que você colocou a grande dificuldade que eu vejo hoje nas organizações
Primeiro, é você adaptar uma cultura estrangeira à nossa. Você falou da cultura coreana, mas Sim. japonesa é muito diferente, Todos, indiana, né? Bem variados. bem variado. A evolução da cultura brasileira, né? Quer queira, quer não, nós avançamos muito na questão da diversidade e respeito humano, nessa diferença que temos. Você falando de 2012 para cá, são 13 anos de evolução, sim, que sem tem dúvida. se cobrado muito das pessoas e das organizações na questão de diversidade. E aí, trazendo essa sua experiência, a importância que você, né, desenvolveu ao longo do tempo, e que o mercado tem exigido também nesse tempo, de desenvolver políticas, canais de denúncias, para que, mais importante, saber como evitar e principalmente o que fazer quando acontecer. Exatamente, exatamente. Acho que essa é a principal motivação do surgimento da TM Compliance. Né? É o consolidado de toda essa experiência de tradução de ambientes totalmente diversos e de entregar, de fato, uma solução que seja interessante, né, para os nossos clientes agora. Né? Fazer esse trabalho de alinhamento cultural, ele exige, de fato, uma imersão. Né? A gente Sim. sempre fala que, primeiro, a gente precisa entender como o teu ecossistema funciona, né, como organização, em especial as internacionais, porém no Brasil. Sim. No Brasil. Então, quando a gente traz um modelo de gestão, por exemplo, o coreano ele é altamente disciplinado e altamente inflexível. Sim. E o brasileiro ele já é mais indisciplinado, por vezes. E tem a questão de legislação também, porque quando a gente fala de compliance e políticas, né, de políticas internas, de relacionamento, não é só relacionamento interno como de mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o lobby é legalizado. Sim. E é uma diferença em relação ao Brasil. Exatamente. E no Brasil, o lobby não é legalizado e é visto de uma maneira extremamente negativa. E acontece. E acontece. Né? Como é que Exatamente. você lida com isso? Exatamente. Então, você traz uma empresa americana que está acostumada, né, a uma cultura mais liberal e você vem uma cultura mais restritiva como o Brasil. E eu acho que uma coisa importante também, que a gente vê nas empresas, o cuidado que a gente tem nessa mudança de cultura é que o Brasil é um país muito litigioso. Sim. Nós temos umas regras seletistas muito mais rígidas. E também onde há pessoas há conflito. Exatamente. A DBase, por exemplo, nós temos uma equipe de 170 pessoas. Então, imagine empresas com 14 mil, 15 mil colaboradores, né, seres humanos que podem falhar um dia, né, estão numa situação difícil. Então, como você vê, Thiago, essa questão de políticas e culturas trazendo um pouco um universo de empresas que nunca adotaram, ou empresas médias, que estão pensando em adotar uma política e principalmente no objetivo maior que a gente está precisando muito hoje, que é a retenção de mão de obra e atração de mão de obra. Sim, sim. Luciano, esse assunto lei brasileira, em especial trabalho, é um tema que ele é bem delicado. Sim. Né? Infelizmente, a gente acaba, quando lidando com empresas estrangeiras, a gente toma o cuidado de sempre expor. O que acontece no Brasil hoje, possivelmente não está acontecendo amanhã. Né? Então, a gente precisa estar bastante preparado para esse ambiente. Ainda que as leis sejam extremamente restritivas, a cada momento as decisões, né, judiciais, através aí, né, das cortes, etc., elas estão mudando a lei sem, de fato, ter uma lei nova. Né? Sim. Então, entregar isso para o cliente, em especial estrangeiro, ou de uma empresa de pequeno ou médio porte no Brasil hoje que quer adotar, primeiro de tudo, como você trabalha. É extremamente importante. Você tem espaço para fazer ajustes de alguma forma que você consiga entregar mais qualidade para o seu colaborador, a fim de manter e atrair? Qual que é o melhor modelo que funciona para você? Porque, por exemplo, quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente tem profissionais que estão extremamente acostumados com o modelo PJ. Sim. Extremamente acostumados. É uma profissão que ela ganhou bastante visibilidade agora e eles já vinham de estruturas, ou tinha um pequeno negócio, ou já faziam um trabalho nesse sentido. E está muito comum também, Thiago, desculpa te interromper, não querendo, mas a questão de trabalho por projetos também. Né? Exatamente. Por isso que está com PJ, uma mudança até da filosofia de relação de trabalho entre empresas e pessoas. Né? Exatamente. É importante a gente deixar isso claro, que não é um movimento que ele vai contra a legislação. Pelo contrário, ele vai para viabilizar mais
oportunidade de trabalho, seja num projeto, né? E sim entregar ali no final do dia soluções. Né? Exatamente. E tem uma coisa que a gente percebe no mercado, uma pesquisa recente, motoristas de aplicativos, mais de 70% preferem continuar na flexibilidade, Sim. né? Na liberdade de escolha do horário de trabalho e assim por diante. E aí você tem uma questão de política que você tem que obedecer a CLT com os colaboradores e tratar como você falou, do setor de tecnologia, como eu vou ter uma relação com essas PJs, a qualidade dessas pessoas de trabalho, dessa relação que seja uma relação extremamente ética, que é uma grande dificuldade também no nosso mercado, né? Exatamente. Hoje, quando a gente explica que toda essa liberdade ela é ética e ela tem uma perspectiva, ela tem um motivador muito individual de cada um que participa dessas interações, por vezes elas entram em discussões mais filosóficas, mas eu acho que a prática e os números estão aí para explicar e determinar. Funciona muito bem. Né? Sim. Funciona muito bem. E o interessante é que a gente aqui discutindo, né, as empresas ficam pensando quanto isso vai custar para a gente. Né? E acho que a grande preocupação das organizações é como balancear a questão do investimento em políticas, né, em desenvolvimento de uma política interna, de canais de denúncia, de ferramentas versus a rentabilidade do negócio. Porque às vezes, ainda mais empresas de médio porte, que não têm experiência em desenvolver um programa assim, talvez tenham dificuldade de enxergar os benefícios. Como você, na sua experiência, tem observado isso, Thiago? Eu falo que todo investimento num programa de compliance ele vai ser pouco perto do que você pode sofrer em termos de penalidade em qualquer outra instância, em qualquer outro motivo. Há bons anos atrás, a gente via mais, né, exemplos de empresas sofrendo penalidades na casa dos milhões, bilhões, né, em razão de fraude, corrupção. Isso quando a gente fala do negócio como um todo. Só que o ganho específico no aspecto pessoas, ele é muito, muito objetivo. Quando a gente fala de uma política bem estabelecida, de uma regra bem clara, todo mundo sabe até onde elas podem ir. Quais são os direitos delas e também quais são os deveres. Né? Mitigação de risco. Exatamente. Basicamente, mitigação de risco. Exatamente. Você tem ali exatamente o comportamento das pessoas determinados por uma regra. É um pouco diferente de quando a gente fala de uma lei por si só. Né? A lei ela tem uma abrangência ampla. Ela não tem a capacidade de personalizar a sua realidade, Exatamente. da sua empresa. Mas uma política ela tem. Eu costumo dizer que quando você cria políticas internas de compliance, né, e de ação, você cria, na verdade, uma constituição interna da companhia. Local. Em que você, lógico, abarcada aí para um arcabouço de leis, né, que você não pode ir contra a lei, mas ela regula o relacionamento que você tem, tanto interno como de mercado. Sim. E aí, nesse sentido, a gente falando de investimentos, existem ferramentas que podem assessorar tecnológicas, Thiago, para que as empresas, que facilitem as empresas, primeiro, controle, arquivos, divulgação e inclusive medições, né? Sim. KPIs que ela pode medir, as entregas, vinculadas inclusive a RPs. Sim. E você poderia um pouco, Thiago, falar dessas ferramentas? Você trabalha com a Ético, né? Sim, Uma das ferramentas que você trabalha. Como essas ferramentas podem ajudar as empresas a cumprir e monitorar as suas políticas internas de relacionamento? Legal, legal. Acho que hoje, né, quando a gente fala na tecnologia em si, elas basicamente surgiram para fazer gestão de denúncias, né? O compliance ele muda muito ao longo dos últimos anos. Hoje talvez a gente já fale do compliance 3.0, 4.0, né, ou algum outro mais recente. Mas as tecnologias hoje que a gente tem, é importante que ela tenha um olhar mais holístico e não puramente observando o número de denúncias, casos dentro de escopo, fechado, procedente e improcedente. Eu acho que isso ele é um indicador. Mas a Ético, né, como você mencionou, é uma empresa que é parceira nossa, né, e ela entrega justamente isso. Ela entrega uma plataforma de treinamento, né, que hoje a maioria das plataformas existentes não faz. Né? Isso está muito na mão de algumas consultorias como a minha, né, acaba fazendo esses treinamentos mais personalizados, mas ter uma plataforma que ela seja ali disponível para o colaborador, né, acessar. Pô, eu tive uma dúvida, ele vai buscar, tem a integralizada, vai conseguir fazer um guia com aquele colaborador exatamente em cima do problema dele para que seja uma atuação preventiva. Então, ter uma tecnologia que te entregue isso de pronto, tenha todos os dashboards, todas as análises de utilização daquela plataforma,
Por exemplo, gestão de campanhas, né? É justamente uma plataforma que se posiciona como uma ferramenta preventiva e não uma ferramenta que seja reativa, né? Quando surge uma denúncia. Não, ela está ali justamente para te indicar, né? Apresentar soluções como, por exemplo, fazer uma entrevista de contratação, né? Depois fazer uma entrevista de desligamento ou rescisão, a depender de qual for a relação ali. Isso é uma tecnologia que vai te agregar muito no seu dia a dia. E controle, principalmente Exatamente. controle e medição. Exatamente. Mas vai te dar um BI, um temperamento até do ambiente organizacional. Exatamente. Você vai conseguir medir se as suas campanhas elas estão tendo um efeito razoável, né, ali dentro de um determinado limitado por vocês, com relação aos colaboradores. E exatamente ajuda a reduzir as diferenças de percepção. O que você acha que você está fazendo de bem, o que seu colaborador enxerga que você está fazendo de bem, que às vezes pode ter um descasamento, né? E dentro desse cenário, Thiago, a gente traz a política de compliance, né, de relacionamentos, para uma questão até de base de ESG. Sim. Hoje as exigências estão maiores, a gente fala inclusive auditoria na questão de diversidade, né? Eu falo que eu sou contador e eu participo até de treinamentos oferecidos por organizações como o IBRACON, o Conselho Federal de Contabilidade, em que o contador está se tornando um multitarefa. Sim. E estamos saindo só dos números frios de finanças e indo para a medição de políticas que estão sendo divulgadas, principalmente das empresas S7 de capital aberto. Então, como essas políticas podem auxiliar numa política ESG, de diversidade, e como elas podem servir de base, não só a política, mas as ferramentas que vocês utilizam. Legal. Quando a gente entra, né, no aspecto ESG como um todo, o compliance está ali totalmente vinculado ao G, né, da governança. Sim. Então, o compliance ele nada mais é do que o termômetro ético da organização. É preciso entender que ele é o organismo ou o ecossistema que ele ajuda a organização a seguir uma jornada que esteja dentro das legislações e seguindo aspectos morais e melhores práticas do mercado, né? Então, quando a gente fala de uma construção robusta de um programa de compliance, ele vai enriquecer diretamente o G do ESG. Então, mas é engraçado porque ele enriquecendo o G serve de base para o quê? Para o E e para o S. E para o S. Porque você também vai lidar com políticas de tratamento de meio ambiente. Exato. Como você se relaciona na sociedade, vamos falar assim, na questão ambiental, e como você se relaciona com pessoas na questão moral, diversidade, valores. Sim, social. Social. Então, ainda que ele seja focado no arcabouço do G, ele traz benefício para as outras áreas do ESG, né? Naturalmente, porque o compliance, na tradução literal da palavra, é cumprimento. É cumprimento. Né? Então, naturalmente, ele vai te apoiar em todas as demais as iniciativas que você tiver. E na questão de M&A também, um assunto que é muito comum quando a gente tem aí fusões, né, aquisições de companhias, você tem um clash cultural ali, né? De quem está comprando, com quem está sendo vendido, ou de quem está se juntando. E não só a cultura, como também essas políticas internas. Às vezes tem empresas mais desenvolvidas nessa área, empresas no começo, às vezes no começo não tendo nenhuma política. Sim. E aí tem dois aspectos que eu queria perguntar a você. Um é como a questão de uma política de compliance na área de pessoas pode ajudar num processo desse, em termos de aculturamento. Sim. E segundo, se você enxerga que uma negociação pode ter mais valor quando uma empresa que está sendo adquirida tem já uma política de compliance estabelecida. Legal, legal. O que você começou comentando, né, esse crash cultural, ele é o principal ponto, né, quando a gente fala de um momento de fusão e aquisição, né? Ele é um determinante de risco. Então, se uma empresa que está sendo adquirida, ela já conta com toda essa estruturação, políticas, canal de denúncia, sistema de medição, ele tem essa estrutura toda bem organizada, os colaboradores estão ali cientes das regras, você tem todos os indicadores, né? Seja por número de denúncias, campanhas, prevenções, tudo que você atuou, o potencial comprador, né, o grupo que vem a adquirir essa organização, ela já entende que, opa, pera lá, essa galera já está ciente de como as coisas funcionam. Sim. Isso já é um demonstrativo de que... Maturidade, né? Maturidade, talvez eu não tenha tantos problemas em relação a
no momento de aquisição, pô, eu vou ter que fazer uma redução de quadro, eu vou ter que fazer movimentações. Será que essa galera vai ingressar com alguma demanda, vai questionar algo? Até o que a gente fala, né, os esqueletos do armário, né? Exatamente. Será que eles vão sair? Vão sair, né, vão aflorar, né? Exatamente. Quando eu chegar aqui. Então, realmente, e aí você tem questão de valoração do negócio. Exatamente. Isso consideravelmente pode colocar a empresa num patamar diferente, né, de um baseline ali meramente operacional e resultado financeiro do negócio. Aliás, isso tem tido cada vez mais importância, né? Você, Thiago, como a gente falou, redes sociais, né? A gente vê, infelizmente, né, um mundo dividido, a gente falando não é só o Brasil, mas mundo dividido. Então, às vezes, as pessoas sendo penalizadas no seu trabalho por opiniões que elas, às vezes, colocam, às vezes ácidas, né, em redes sociais. E aí eu vejo a importância, e você pode acrescentar, por favor, como uma política de compliance lida com um mundo tão volátil como a gente está hoje, em que a informação é extremamente rápida e que hoje as opiniões das pessoas que estão na sua organização, multiplica isso com uma empresa de 2.000 funcionários, são 12.000 pessoas que nas redes sociais podendo aí prejudicar a imagem da sua companhia. Sim. Então, traga para a gente um pouco, Thiago, como talvez essa política de compliance tem sido útil para as organizações nesse aspecto, tanto para identificar como para lidar com alguns desvios, vamos falar assim, que a gente chama ou de conduta ou de comportamento que possam prejudicar a companhia. Que acabem gerando algum tipo de repercussão negativa. Legal. As políticas, elas determinam muito, e não é uma forma de censurar ou limitar a pessoa na sua vida pessoal. Mas é importante entender que um trabalho ele é um casamento. Sim. Né? Então, a empresa com a qual você se junta, se a gente coloca apartado a necessidade do trabalho, né, ali a sua forma de criar renda, né, e sobreviver e viver sua vida, existe a necessidade de ter um fit cultural. Né? Então, quando as empresas elas têm essas políticas bem estabelecidas e a cultura está clara, eu enquanto DBase ou eu enquanto TM Compliance, eu trabalho desta forma, né, as pessoas conseguem se ajustar, né, e não oferecer qualquer tipo de impacto negativo no âmbito da sua vida pessoal. Eu costumo dizer, em especial nas organizações, quando você se junta a uma empresa, e eu gosto de usar às vezes o exemplo até do meu pai, você deixa de ser só o Luciano. Né? Até você começar a sua vida profissional, muito é relacionado você ao teu pai ou à tua mãe. Ah, conhece o Luciano? O filho da Dona Maria, o filho do seu José? Existe essa relação. Quando você se torna um profissional e você se vincula a uma organização, naturalmente você carrega com você isso. O nome daquela organização. O nome dessa organização. Vira quase o seu sobrenome. Exatamente. É o fulano da Embraer, né? É o fulano da DBase, da Ambev, né? E assim vai. Exatamente. Né? Eu falo que por muitos anos eu fui o filho do Donizete da Sabesp. Né? E meu pai foi o Donizete da Sabesp por muitos anos. Né? Então, assim, isso é muito determinado dentro de políticas. Entenda que toda opinião, você é livre para se expressar da forma como você quiser. Mas é importante a gente ponderar, né, em relação a algumas questões que possam ser, né, negativas e correlacionadas. A cobrança social está muito maior. Sim. Hoje, você se posicionar a respeito de uma determinada informação, ela... Legal, acho que as pessoas têm que defender os seus pontos. É democrático. Mas tomar cuidado se aquilo ele não gera mais conflito do que propriamente discussões a respeito do assunto, para crescer e refletir a respeito daquilo. Infelizmente, a gente vive um momento muito polarizado. Muito polarizado, né? E volátil. Eu falo, eu costumo dizer que todo mundo está de pavio curto. Exatamente. Ninguém tem mais paciência para entender o outro. E a rede social, uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar, num projeto que eu fiz com uma associação de fomento à educação para jovens aprendizes, né? Você tem que entender que a rede social ela te colocou com a possibilidade de se restringir a interagir com pessoas que pensam somente como você, Sim. Porque o fator ter uma rede social permite você seguir e se conectar com assuntos e pessoas que você se identifica. Sim. E você vai viver esse universo. Isso tornou as pessoas muito irredutíveis com diferenças. As relações se tornaram muito... elas são muito substituíveis. Irredutíveis e acho que é o pior, que é a alavancagem, a multiplicação do efeito muito visíveis. Exatamente. Quando você comentava uma coisa numa roda de amigos,
há 20 anos atrás, hoje seus amigos, você nem sabe quem são. Exato. Porque a maioria deles é digital. Exato. E aí, trazendo um pouquinho para a sua experiência, mais um pouco para a sua experiência, Thiago, e aí, para a gente finalizando aqui o nosso bate-papo, você teria como nos dar exemplo de mudanças culturais que você observou, não precisando citar organizações claro, nominalmente, mas na sua experiência que você observou com a aplicação, com a mudança de políticas internas, trazendo não uma rigidez, mas regramentos nas relações da empresa com o mercado, ou seja, com stakeholders, incluindo aí colaboradores, governo, a gente fala de fornecedores, né, clientes. O que você observou na sua carreira de melhorias, uns casos, uns cases que você possa dividir conosco? Eu acredito assim, Luciano, que o mundo ele desenvolveu, em especial corporativo, para cobrar uma sensação de autorresponsabilidade de todas as partes de um negócio, desde o colaborador, a liderança, o teu fornecedor, as interações com o agente de governo. Por que eu falo isso? 12 anos atrás, 13 anos atrás, a gente percebia que existia uma expectativa muito grande de todas as partes envolvidas de um negócio, que houvesse muito reconhecimento, que as coisas acontecessem à moda antiga. E inclusive nessa moda antiga, né, os fins justificavam os meios. Exatamente. Que era um grande problema. Exatamente. Então, o colaborador que ele tinha uma exponencial de crescimento é porque ele puxava saco do chefe. A empresa que mantinha um relacionamento grande de fornecimento com um parceiro de negócio é porque molhava a mão do comprador. Falava-se muito sobre isso, né? O contrato valia tudo. Exatamente. Hoje em dia, a minha sensação, em especial as últimas experiências com grandes organizações, é que as próprias organizações elas estão determinando a forma como elas se relacionam com toda essa cadeia, né, de envolvimento. Então, o colaborador ele não tem mais essa crescente profissional em razão do tempo mais. É entrega, é resultado, o QI de inteligência ele segue sendo importante, mas o QE do emocional ele está sendo muito valorizado. Sim. Então as pessoas elas estão tomando a consciência de que não adianta mais eu chegar na DeBiase como foi lá anos atrás e eu ficar aqui há trocentos anos e o Luciano vai me reconhecer e um dia eu vou me tornar um sócio. Hoje é entrega. Se a sua carreira não anda, é porque possivelmente você está deixando de lado algumas questões que são importantes. Sim. Né? Se o teu negócio não cresce comigo enquanto parceiro, porque talvez você não está melhorando a forma de me atender. Não, né? eu vejo também que quando a gente entra numa política de relacionamento, né, que a gente desenvolve uma política interna de compliance, você coloca as organizações mais ou menos no mesmo pé de igualdade. Exato. Em que sentido? Vamos jogar limpo? Sim. Que vença o melhor. Sim, exatamente. Né? E não o menos ético. Exatamente. Né? Que vença o melhor. Então, isso pode parecer ingênuo para alguns setores ou para algumas pessoas, mas não é. Eu participei por muito tempo, Thiago, de um comitê ético da Câmara Alemã. Legal. Né? E era de transparência. Na verdade, é o comitê de transparência. E era um comitê muito interessante que a gente debatia assuntos, trazia, né, pessoas de várias empresas, principalmente alemãs, logicamente, que discutiam mudanças que eles tiveram que passar por dores. Né? Um caso emblemático, que é de conhecimento público, foi o Dieselgate. Sim. Né? Quantas empresas foram envolvidas no Dieselgate? E quanto isso modificou, muitas vezes, a relação das empresas envolvidas com seus fornecedores, com o meio ambiente, Sim. Né? Que foi uma questão ambiental, Sim. E com seus clientes. E dentro desse cenário, né, desse cenário que a gente tinha de transparência, como era interessante, Thiago, a gente ver a evolução das pessoas e das empresas no relacionamento e na forma de fazer negócio. E aí, dentro da sua experiência, como você viu, né, se você viu um case que você, poxa, essa empresa ela cresceu, melhorou e se tornou ainda mais forte, economicamente falando, ou questão de imagem de mercado, que adotou uma política e falou, olha, e criou bases sólidas para crescimento. Sim, legal. Só vou comentar um pouquinho antes a respeito disso, dessa evolução, porque isso é muito interessante. Ainda ontem eu estava discutindo a respeito de, logo que o governo Trump assumiu os Estados Unidos, o FCPA, que é o principal organismo contra a fraude e corrupção no mundo, ao menos foi ao longo dos últimos anos, né? Ele trouxe uma suspensão desse organismo.
segundo, né, o governo americano informou que esse organismo ele inviabilizava muitos negócios, porque ele está ali olhando essa igualdade das empresas, né? Se elas estão sendo éticas na questão de fixação de preço, dumping, concorrência. E a sensação nossa, né, de profissionais de compliance era assim, será que o mercado vai ser como era? Dieselgate, Mensalão, até os Petrobras. com as consultoras aqui no Brasil. No Brasil, que né? Para mim, a gente deu um grande passo para trás. Exatamente. O mercado fez o contrário. O mercado entende que isso é muito importante, porque isso tornou empresas que antes não conseguiam ser competitivas em razão dessas imoralidades, se tornaram competitivas ao longo dos últimos anos. Porque elas, de fato, entraram em pé de igualdade. Né? Então, acredito que, assim, sem nomear, toda empresa que estabeleceu um programa de compliance colecionou diversos benefícios. Isso é prático, não tem como. Todas as empresas que no passado sofreram algum tipo de sanção, algo do gênero, a partir do momento que, infelizmente, aprenderam com o problema, com os erros, elas né? cresceram drasticamente. Né? Você pode pegar a Boeing, por exemplo, que teve situações recentes. Né? Então, cara, acho que é inevitável. É inevitável. Acho que a grande lição que fica, o grande mote talvez da nossa conversa e do que que você se propõe na sua companhia, né, como motivação, é gerar valores em que permita que os executivos se preocupem em fazer negócios e não apagar incêndios. Né? Exatamente. O nosso trabalho é manter um ambiente de negócio que faça o executivo tomar a melhor decisão no menor tempo possível. Lógico, o risco nunca vai ser zero. Exatamente. É por isso que o termo mitigar risco significa isso. É você entender o seu apetite, o nível de exposição e até onde você está. E que somos seres humanos também. E até onde vocês estão a fim de ir. Né? Exatamente. Mas esse é o trabalho. Perfeito. Tiago, infelizmente eu tenho que encerrar nosso bate-papo, que podia continuar o dia inteiro falando sobre compliance, que é um assunto extremamente relevante, interessante e com várias experiências que a gente até tem acompanhado na mídia. Sim. De longos anos. Eu agradeço a sua presença aqui. Imagina. Deixo as portas abertas para outros convites, para outros bate-papos. E agradeço vocês também que nos acompanharam aqui no nosso Panorama DeBiase, no nosso bate-papo empresarial. E se vocês gostaram da nossa conversa, do nosso bate-papo, deixe um like para a gente, acompanhe nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, Luciane. Parabéns pela iniciativa aí da DeBiase. Eu que agradeço.